Jeová, Deus, não divide a glória dele com ninguém. Mas em João 17,5, o senhor citou João 17,3, mas 2 versículos depois diz assim, palavras de Jesus: agora glorifica-me, ó Pai, contigo, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Se Jeová Deus não divide a glória dele com ninguém, onde é que Jesus arrumou essa glória? Antes que existisse o mundo. Mas quando o senhor cita o texto truncado, dando a entender uma coisa que o texto não dá a entender, porque lá em Isaías 9,6 diz que ele será Deus. Não diz. Não diz, cara. O texto diz assim, ó, ele será chamado, será conhecido como maravilhoso, ou seja, as pessoas vão reconhecer ele como maravilhoso, as pessoas vão reconhecer nele Pai da eternidade. Agora mesmo, o senhor disse assim, não, porque ele passou a ser eterno. Sim. Na sua primeira fala. Ele não era eterno. Ele passou a ser eterno. Mas no texto que o senhor citou de forma truncada por alguma razão, lá não diz que ele passou a ser eterno. Diz que ele é o pai, esse menino que nasceu, ele é o pai da própria eternidade. Então eu queria que o senhor, por ter citado o texto de forma errada ou truncada, ou pudesse se responder aí por que o senhor citou o texto dessa forma e não da forma como ele está na Bíblia. Uma interessante pergunta, querido irmão Francisco Rodrigues. Quem é esse menino que é chamado Deus Forte? Então vamos lá. Tem aqui comigo Norman Grailes, né? Não sei se a pronúncia está correta. Não, fica à vontade. Aqui... bíblicas, né? Ele diz o seguinte... Chega mais pertinho aqui. Pode chegar? Desculpa. Não, fica à vontade. Só para as pessoas ouvirem essa voz bonita sua aí. Ó, obrigado. Para todo o Brasil e o mundo. Então vamos lá. Primeiramente, o será está dentro de todo esse contexto aí. O Deus está dentro desse contexto do maravilhoso, do Deus forte. Então não tem como tirar desse contexto imediato aí. Ok. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 5. Tá ok. Em Gênesis capítulo 1, versículo 5, a palavra aparece lá Errad, Yom Errad, né? O primeiro dia, o dia número 1 e tal. Só que quando você lê o texto, você vai ver que esse dia 1, ele é formado de boker, manhã, e ele é formado de noite. Então, essa unidade é composta. Você tem, por exemplo, em Gênesis 2:24, Levassar Errad, significa uma só carne. Uma só carne significa o Adão e a Eva juntos, 2 entes, 2 pessoas formando uma unidade. A palavra lá é errado. Então é esse mistério que parece que é difícil para testemunho de Jeová admitir. Já que você admite que Jesus é Deus, só tem uma saída. Se ele é menor ou maior, porque aí eu quero, não, ele não é igual ao Pai, ele é menor e não sei o que, o D é minúsculo também. O tamanho do D então vira discussão. Então a nossa discussão agora não é se Jesus é Deus, isso nós já admitimos. Essa parte já foi. Então Jesus Cristo é Deus, a Bíblia apresenta Jesus como Deus. Agora, será que ele pode ser adorado? Aí a gente pode entrar nessa perspectiva agora. Porque a palavra para unidade simples na Bíblia e não composta não é errado, é Yahid. Como, por exemplo, no Salmo 68. Faz com que o solitário habite em família. Ali é o cara avulso, só tem ele, é a unidade simples. Então, como eu disse agora há pouco, 3 minutos atrás, eu não quero tornar a nossa conversa muito técnica, mas existe essa perspectiva apresentada nas Escrituras. Então, se você admite que Jesus é Deus, vamos para a próxima fase, que é se ele pode ser adorado ou não. E aí? Então, vamos lá. Então, respondendo ao amigo, Deus não como o Pai, vou frisar bem, porque quando ele põe a fala dele, ele põe o né, para frisar. Não, Deus não igual ao Pai, nós entendemos sim, porque está escrito, eu vou fugir disso. Agora, igual ao Pai como o primeiro na questão do caractere, que eu acho que ficou mal. As pessoas vão ver, né, quem respondeu e quem não, né? Beleza, sim, já passou isso aí, não é? Então, para mim você não respondeu. Então, a pessoa vai entender a questão do caractere, já prova que ele veio em algum momento da eternidade. Aí você falou na questão do Errad, né? Isso, Echad, né? Que eu falo Echad, né? Errad. Bom. Aí os trinitários dizem o seguinte, não, mas a Trindade no Novo Testamento ela não está bem esclarecida, ela foi gradualmente se desenvolvendo. Eu não disse isso, tá? Não. Esse é um argumento que você está criando para atacar ele, mas eu não disse isso. Mas tudo bem. Então, mas aí, vamos lá. Só que quando nós chegamos no Novo Testamento, lá, a repetição lá do chama o Israel, Deus é um só, ou único, a palavra não tem modificação. No Novo, não. Marcos 12, 29, entendeu? Tem que ter uma palavra igual ao Novo Testamento para completar o raciocínio do amigo. Aí quando nós lemos esse texto aqui, eu vou ler agora, respondendo a pergunta sua,
Então, se a unidade é composta, eu entendi o seu argumento perfeitamente, beleza? Se a unidade é composta, então a adoração tinha que ser igual. Isso, exatamente. Concordamos com isso nesse ponto? Claro. Beleza, então claro. nós chegamos num ponto que... Aí, como você explica, então, isso aqui? É que só eu vou ouvir o que o senhor falou, mas é que o texto de Marcos 12, 29 não é um argumento, é só uma citação do texto sim. do Antigo. Tudo bem. Okay. Essa foi só para raciocinar. Okay. Então, mas se a unidade é composta, como você diz, então isso aqui fica inexplicável. Vamos lá. Eu vou ler Êxodo 20, versículo 4. Eu peguei a linguagem de hoje, que é a tradução melhor que traduz isso aqui. Fala assim, ó. Não façais imagem de nenhuma coisa que está acima no céu ou embaixo na terra, né? Diz o seguinte, ó. Na terra e não... Abaixo da terra, assim, ó. E não se ajoelhe diante dela. Ah, é o 3 no caso, ó. Desculpa, é o 3, ó. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Olha, se a unidade é composta, ele teria colocado, adore a nós. Cabe perfeitamente aqui no texto. Você entendeu? Aí eu concordaria com você. Tudo que sua explicação estaria maravilhosa, corretíssima, até eu passaria a acreditar na Trindade. Okay. Adore então vou a nós, mas a mim. Tá bom, então vou unicamente a interpolação. Então eles pegaram a palavra Jeová e colocaram lá dentro. A versão King James não faz isso, ninguém faz isso como as testemunhas de Jeová. Eu não lembro agora de cabeça, mas são algumas centenas de ocorrências onde vocês, por a bel prazer, colocaram lá a palavra Jeová para defender os próprios interesses. Então vamos trabalhar em Apocalipse capítulo 1, onde eu citei aqui o versículo 8, que diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é Jesus Cristo. Esse é Jesus Cristo, não é o Pai. Esse é Jesus Cristo falando. É só ler os 3 ou 4 versículos anteriores e a lógica, a sequência lógica vai mostrar para você. Versículo 6. Aquele que... ficou pequeno aqui, ó. E nos constituiu reino sacerdote para seu Deus e Pai. Ele, Jesus, nos constituiu reinos para seu Deus e Pai. A ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Eis que vem com as nuvens. Quem vem com as nuvens? Jeová ou o Filho? E todo olho verá. Quem? Está falando do Pai ou está falando de Jesus, o Filho? Até os que o traspassaram. Jeová, o Pai, foi traspassado, Francisco? Não, está falando do Filho. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão a ele. Está falando do Pai ou do Filho? Eu sou o Alfa e o Ômega. Está falando do Pai e do Filho. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. E só tem uma explicação para as testemunhas de Jeová interpolarem nesse texto, que é uma interpolação, conforme todo mundo que estuda o texto original sabe, de colocar a palavra Jeová ali. É desqualificar Jesus nesse texto. Então, eu tenho a King James, ela põe sim, vou mandar para quem quiser, né? O pastor tá dizendo que não, eu tenho, tem a Peshita também, acho que se não me engano a Peshita coloca. Não coloca. Bom, eu tenho ela em massa. Depois, bom, tá, deixa eu sair aqui. Então, então, o 5 fala de Jesus, o 4 fala de Jeová, aquele que era e que era de vir, certo? Então, no decorrer... o 4 fala do Pai? Então você fala... O 4 é do Pai, o 4 é do Pai. Ele foi traspassado? E o 5 fala de Jesus. Tá, o Pai foi traspassado? Não, mas é o 4 que fala do Pai, e aquele que era e que era de vir se refere ao 4, entendeu? Tá, então vamos lá. Então, o Jeová, o Pai, ele há de vir aqui ao mundo. Ó, Zacarias, não é em sentido literal, quando eu até citei... então agora ele não vai mais vir. Calma aí. Zacarias 14 fala como vindo trazer esse Vamos o seguinte, eu tenho aqui comigo, ó, perguntas difíceis de responder dos colegas de vocês aí, sim, usuários, né? Sim, eu achei interessante trazer essa matéria aqui, porque ele diz o seguinte na página 207, ó, na questão da imortalidade, depois que eu queria provar que Jesus não é igual ao Pai, vamos lá. A imortalidade de Deus é essencial nesse sentido, somente Deus é imortal. Tá. Concordamos com Elias perfeitamente. A imortalidade referente a Deus, né, só ele tem. As outros demais seres, ela é comunicada. Concordamos com isso? Só certo. Deus tem imortalidade no sentido de ser o ser absoluto e ninguém tem mais a imortalidade igual a ele. Então, a pergunta vai ser baseada aqui. Quando nós vamos aqui em João, será que vai dar tempo? Vai, fica calmo, vamos lá. O pastor César responde aí. Se atrapalhar. João 6,53 nos é dito o seguinte. João 6,53. Você pode acompanhar aí. Ó. Pode falar.
Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, né, tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, quando a gente vai pro 53, volta um pouquinho, diz o seguinte, ó. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes da carne, né, do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em si mesmo. Então, essa vida em si mesmo, concorda que é a imortalidade? Segundo o dicionário, é imortalidade. Segundo o Strong, qualquer outro, você pega a internacional, vida em si mesmo é imortalidade. Então, ele concedeu aqueles que forem para o céu. Beleza? Então, não é imortalidade igual a de Deus. Concordamos nesse ponto? Não. Sim, ok. Concordamos, né? Que eu não estou entendendo, porque a gente está debatendo um assunto. Sim, eu quero provar aqui que ele, embora ele tenha esse título, ele não é igual. É isso que eu estou querendo provar para você. Está querendo fazer a distinção do pai e do filho. Exatamente. Acho que o pastor entendeu sim o que eu estou querendo fazer. Então, estou entendendo o seguinte, que aquele que é concedido a imortalidade, só Deus tem imortalidade absoluta, essencial. Só Deus está dizendo, penso eu, pastor César, que a imortalidade do filho é derivada. É isso? Isso, é isso que eu vou mostrar o texto. Vamos lá ver aqui, ó. Então, quando nós vamos aqui um pouquinho mais na frente que João, que eu me atrapalhei aqui. Não, fica tranquilo. Por causa do tempo, né? É ao vivo e a cores aqui. Então vamos lá. Vamos ler João 5:26, então? 5:26. Isso, faz essa pergunta, depois o pastor César responde. Aí eu vou fazer a pergunta. E vamos para as considerações finais. Baseado nisso aqui, João 5:26 diz o seguinte. Assim como o pai tem vida em si mesmo, assim também ele concedeu o filho ter vida em si mesmo. Segundo esse dicionário, que o pastor disse que pode estar errado, eu não sei, ele concedeu vida, Jesus concedeu vida. Eu não disse que o dicionário pode estar errado, Francisco. Eu disse, vamos lá. Agora há pouco eu falei assim, eu não vou falar isso, porque senão eu vou estar colocando palavra na sua boca. Certo. E é o que você está fazendo comigo. Então vamos lá. Mas não tem problema. Desculpa, a intenção não foi essa. O debate está alto nível. Eu debato com Não, sim, mas a intenção não foi essa. Quase 30 anos. Então eu já sei como funciona. Tá tudo bem para mim, tá? O que eu disse para você é que quando o dicionário te ajuda, ele serve. Mas em 90% das vezes, o dicionário está contra o que tudo isso que você está falando. E aí ele não serve. Entende? Por isso, eu não citei nenhum dicionarista até agora. Eu só estou citando o texto bíblico. César tá falando. Mas já que o assunto é imortalidade, eu respondo você com o texto de Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 16. Quem é aquele que é o único que possui imortalidade? Sim. Quem é? Dada por quem? Não, quem é? Jesus, mas foi dada, tá aqui. Não, quem é? Jesus Cristo. Então vamos lá. Em relação aos reis da terra, lá o contexto. Não importa em relação a quê. O texto diz assim, ó. Exorto-te perante a Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão. Certo. Que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem vai aparecer, aquele que virá, é o Senhor Jesus Cristo, certo. Não é o Pai. Conforme você disse agora há pouco, eu falei, quem é o que há de vir? É o Pai. Não, é o Filho que virá. Que a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, o único que possui imortalidade, ele tem imortalidade, e que habita na luz inacessível, que nenhum homem jamais viu e é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Então, se a questão é a eternidade, está resolvida aí. E por último, 1 de João, capítulo 5, versículo de número 20, vamos lá, Isaías 42:8. Eu sou Jeová. Esse é meu nome. A minha glória a outro não darei, nem o meu louvor à imagem de escultura. Aqui diz que Jeová não divide a glória dele com ninguém. Jeová, Deus, não divide a glória dele com ninguém. Mas em João 17:5, o senhor citou João 17:3, mas 2 versículos depois diz assim, palavras de Jesus: agora glorifica-me, ó Pai, contigo, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Se Jeová Deus não divide a glória dele com ninguém, onde é que Jesus arrumou essa glória? Antes que existisse o mundo. Se Jeová não divide a glória dele com ninguém, aonde Jesus arrumou essa glória? Se ele não é Deus, aonde ele arrumou essa glória? Pena que não dá para me responder, né? Fica para uma próxima. Muito obrigado.